Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, aos nossos vídeos aí do uso do Silhouette Studio, né? A gente ainda tem muita coisa ainda referente a textos, né, para a gente pular para uma outra sequência de atividades, né? A gente falou nos últimos vídeos, né, sobre inserção direta de texto, né, justamente utilizando essa ferramenta aqui ligadas a texto. E agora a gente vai fazer uma ação exportando a imagem, né? Eu fiz uma imagem no Paint mesmo, né? Para a gente fazer o teste, inclusive um detalhe ali sobre resolução, né? E aí quando você faz uma imagem, pega alguma imagem para exportar para o Silhouette Studio, né? Você pode estar clicando na imagem, arrastando, ou pode vir aqui em arquivo, né? Abrir, que ele vai estar justamente mandando, né? Você vai estar pegando justamente o caminho, né? E colocando lá, né? Vou pegar ele aqui, arrastar aqui, né? E confirmando aí justamente para a gente poder exportar essa imagem, né? Então pode ver que ela está lá em cima. Eu coloquei a imagem com o nome teste, né? Que é justamente para a gente simular uma referência no que diz respeito a um texto mesmo, né? Bom, aqui algumas considerações importantes, né? Quando a gente pega uma imagem, né, você pode observar que quando a gente clica na imagem, ele dá uma referência de tamanho, né? Dá uma referência de tamanho, tá aqui, ó, 22,44 milímetros e 38,86 milímetros, né? Ou seja, comprimento e altura, né? Então você tem essa referência justamente na base da silhuete, né, para fazer a montagem. Beleza, só que o que é que você tem que ficar atento? Eu vejo muita gente se confundindo com isso, né? Aqui, a imagem em si, né, pode observar, a imagem, por mais que esse fundo seja branco, mas a imagem ela tem essa totalidade aqui, né? Então, esse tamanho que a gente está vendo relativo à borda da imagem. E não é o nome, o tamanho do nome, né, do texto que está aí descrito, né? Então tem que ficar muito atento com isso, né? Na hora da conversão, na hora que você for aplicar direto aí para o corte, né? Você vai ver que a dimensão ela vai ficar errada, ela vai ficar um pouco menor, né? Então é importante medir corretamente no que diz respeito ali à aplicação. Depois, inclusive, a gente vai ver algumas técnicas referentes aí à medição da imagem, né? Mas quando você clica nela, ela já vai estar mostrando a imagem, né? Então você pode estar ampliando ela, né, pela diagonal, né? Quando você amplia pela diagonal, conserva a proporção, né? Se você amplia pela lateral, né, ou pela altura, né, ele vai simplesmente ali esticar nela, né? Então ele tem essa possibilidade aí de fazer isso, né? Então é importante que você analise ali certinho ali para não perder qualidade. O que, é que a gente tem que entender é o seguinte, né? Quando a gente faz esse arquivo, né, aqui na Silhouette, né, no software do Silhouette Studio, né, precisa de um detalhe referente ao alinhamento, que a gente vai começar a ver em breve essa questão do alinhamento, né, para que o corte ele saia o mais preciso possível, né? E é justamente esse detalhe do corte sair preciso que a gente vai estar fazendo essa atividade hoje, né? Porque, exemplo, vamos supor que o nosso objetivo fosse cortar, né, esse texto aqui, né, esse nome teste aqui, né, essa palavra teste, né, exatamente como está ali marcado, né? Ou seja, qualquer erro de alinhamento, né, você vai cortar um pouco mais para um lado do que para o outro, né? Então, quando o recorte sair no final, ele não vai sair tão preciso. Então, o que é que normalmente o pessoal faz? Pega um elemento como esse aqui e cria uma borda, né? E aí, no caso, essa referência da borda, você vai ter justamente essa ferramenta aqui, né, ligado, né, a essa possibilidade, né, que é justamente essa aqui, ó, a janela de rastreio, né? Então, justamente rastrear. Então, quando você clica nessa janela, né, você vem aqui, ó, selecionar a área, né, a área que você vai querer rastrear e vai justamente passar a tela de seleção por cima do elemento. Veja que ele já deu um destaque aqui para a palavra, né, ela ficou aqui amarelo, né? E aí você vai escolher, né, se vai querer contorno, preenchimento sólido, né? Enfim, meu objetivo aqui é só realmente pegar as bordas, né? Então, do jeito que está aí, né, eu venho aqui para rastrear, né? A gente tem aqui alguns elementos que minimizam, né, o problema relativo à resolução, né? Se você observar aqui, vai ver que tem alguns pontinhos, né, mostrando a imagem, né, serrilhada. E isso aí não é um problema do software da Silhouette. Isso é um problema
da imagem que eu exportei, né? Ou seja, ela está ali em pixels, né? Ou seja, formato relativamente formato, né, específico aí de imagem, né, PNG, JPG, enfim, né? Então, quanto melhor a resolução, melhor essa relação do contorno, né? O software não vai entender que você quer melhor ou pior, né? Ele vai entender que é para fazer o rastreio daquele contorno ali, né? Então, independente disso, aí ele vai estar rastreando, né? Então, quando você faz essa seleção do elemento, né, aparece aqui algumas opções para você tender a melhorar. Você vê aqui que eu vou ampliando, ele vai mudando um pouco ali o contorno, né? Só que aquela situação, você tem que tomar cuidado porque ele pode melhorar num ponto e estourar em outro, né? Ou seja, piorar em outro. Então, tem que tomar muito cuidado para fazer essas ações. Então, realmente é testar. Ó, você vê aqui que eu aumentei aqui, ó, o T ele já não rastreou, né? Eu vou até colocar aqui para rastrear para vocês observarem. Observa que eu vou clicar aqui e movimentar, né? Observa que ele rastreou, né? Fez o rastreio desses aqui, mas não fez o rastreio do T, né? Ou seja, por que ele não fez o rastreio? Porque eu modifiquei ali a condição do rastreamento e o T ali, por algum motivo, ele não identificou, né? Vou selecionar de novo, né? E eu vou deixar dessa forma mesmo, não vou mexer em nada, né? O objetivo aqui é outro, né? Mas a gente vai falar muito sobre essa ferramenta aí no decorrer desses vídeos, tá bom? Então vou vir aqui em rastrear mesmo, do jeito como está aqui. Fiz o rastreio, beleza? Vou até ampliar aqui para observar. Muita gente fica com a dúvida referente ao rastreio, né? Dá para ver aqui que tem a borda tá um pouco vermelha, né? Mas o rastreio ele faz justamente uma relação de linha, como se a gente pegasse aqui uma ferramenta de texto, né? Vou digitar aqui a mesma coisa, teste, né? Tá aqui teste, né? Tá aqui a letra maiúscula. Então, exemplo, você fez aí essa palavra aí, teste, beleza, tá pronto aí também para a execução, né? Se você pegar essa ferramenta aqui de borracha, né, e passar em cima aqui, o que é que acontece? Ele vai apagar, né? Muita gente se esquece quando você faz um rastreio, né, você está fazendo justamente o rastreio para que ele venha ficar um contorno efetivo para o envio, né? Ou seja, para a parte do design, para o recorte mesmo, né? Então, nesse caso, você tem que ficar atento com isso, né? Ou seja, estou deslocando aqui a imagem, observa ali que a gente já consegue fazer, né, essa movimentação das duas partes, né? Vou selecionar aqui para apagar, né? Então, observa aqui que o rastreio foi feito, né? Então, aqui a gente tem os dois elementos, né? E ele vai ficar rastreado conforme a borda. E aí vem um detalhe, né? Você pode perguntar, mas como é que ela vai recortar na base? Ela vai ficar com as falhas que tem lá na imagem? Sim, ela vai ficar com as falhas, né? Se você observar aqui, ó, vou ampliar aqui, ó, dá para observar aqui o contorno, que ele ficou com um pouco de curva, né? Ou seja, quando você mandar para plotter, né, de recorte, ela vai recortar conforme está aí na imagem. Então muita gente hoje evita, né, fazer esse contorno direto ali da palavra, né? Tem algumas maneiras de minimizar isso aí, né? O pessoal evita fazer esse contorno de palavra por causa dessa questão do recorte, né? E aí a função que normalmente se utiliza é justamente essa daqui, deslocar forma selecionada, né? Eu vou clicar aqui nela, né? Ela já abre aí uma base, né? E basicamente o que acontece? Você pode aumentar, né, essa possibilidade aí de contorno, né? Então você pode estar ampliando, aumentando essa possibilidade de contorno, né? Um detalhe importante, né? Você vê que para a base aqui inicial dele, né, se a gente, por exemplo, finalizasse nessa parte, aí você vê que essa parte aqui, as letras estão conectadas, né? Tem essas linhas aqui de conexão, né? Quando a gente vai aqui para o T, não está com a linha de conexão. Já vi algumas pessoas errando nisso, né? Terminou e eita, poxa, vou colocar exemplo um topo de um bolo, alguma coisa do tipo aí, e ele não fica aqui, ó, conectado, né? Então tem que ficar atento com isso, né? Existem alguns exemplos, se você pegar uma imagem que, enfim, não ficou conectado, dá para fazer essa conexão manual, mas não é o caso agora. Então eu vou aumentar aqui mais ele, né? E vou finalizar aí, né? Coloquei aqui para aplicar, ele fechou a imagem, né? E ele aqui no caso, ele fica destacado da palavra, né? Essa palavra que a gente tinha feito aí inicialmente, né? E aí eu posso estar, no caso eu arrastei inicialmente, mas não precisa arrastar ela inicialmente para centralizar a palavra, né? Não precisa fazer
esse informa, né? Então nesse caso aqui eu tenho a palavra que eu vou querer que vai sair na impressão, que é essa parte aqui preta, né? Ou seja, ela vai imprimir, né, a impressora, né, ela vai sair dessa forma, mas aí para plotter de recorte ela vai reconhecer justamente essa borda aqui vermelha, né? Justamente o que ela vai recortar. Tá bom? É isso, por hoje tá bom, para não ficar tão extenso o vídeo, mas a gente tem algumas coisas ainda para falar sobre texto. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo.